A Legião Estrangeira, Clarice Lispector. 5 aspectos importantes que você deve conhecer para fazer a prova da UESP. A primeira das condições é justamente o papel da figura feminina. Na grande maioria dos contos, a figura feminina, ela conta, narra os seus relatos de vida. Ou são personagens crianças, vivendo situações de solidão, de alguma angústia que a incomoda, ou já são personagens mulheres formadas, adultas, vivendo situações também que coloquem à frente de uma situação que causa uma certa estranheza. Outro aspecto que você deve levar em consideração é justamente a situação banal em que essas personagens vivem. A Clarice Lispector, ela não trabalha com grandes enredos, mas ela trabalha a partir de fatos, e desses fatos faz o chamado fluxo de consciência, uma narrativa intimista em que as personagens pensam ou contam os seus relatos de experiência de vida. É importante também lembrar esse grau de complexidade que as personagens vivem. Não são personagens planas, mas são personagens de aprofundamento, de complexidade, colocados em situações de um certo desacerto em relação à vida. O outro aspecto que você deve levar em consideração é o fato inusitado, que quebra, geralmente, a expectativa do cotidiano. Esses fatos levam as personagens, naquele momento, a viver uma situação de especulação filosófica diante da própria vida, condição do ser e de estar no mundo. E por fim, dentro dessa situação de especulação filosófica, as personagens vivem o seu momento de epifania, uma revelação súbita em relação à própria vida. E é interessante notar como, ao final desses contos, as personagens, seja elas quais forem, vivem situações em que a vida passa a ter uma ressignificação, uma nova forma de existir diante daquele fato posto diante do mundo. É importante lembrar, para concluir, que a obra da Clarice Lispector tem uma linguagem extremamente poética, cheia de recursos expressivos, metáforas, comparações, hipérboles, metonímias, que faz com que a linguagem seja carregada de uma dramaticidade, mas ao mesmo tempo de uma leveza poética. E alguns fragmentos, por serem pensamentos intimistas das personagens, vivendo esse momento epifânico e também fragmentado, isso causa uma estranheza, principalmente ao leitor de primeira viagem, que pode achar a linguagem um pouco densa, um pouco mais complicada. Então fique atento a esses fatores, porque a partir de então você vai ter uma nova compreensão de como observar, por sinal, qual será a proposição da questão a ser cobrada. Então, lembrando, na obra da Clarice Lispector, vamos partir da condição feminina, partindo depois do cotidiano banal, que gera uma estranheza, que gera uma epifania e um novo ressignificar diante da vida.